Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Como sempre eu digo, eu não sei a hora que você vai estar assistindo esse vídeo, porém, olá. E vamos para mais uma mensagem da parte do Senhor, o qual o Espírito Santo trouxe no meu coração nesta manhã de terça-feira. E o tema da mensagem se chama reconstruir. Reconstruir. Amém? E o versículo está lá em Neemias, o 6, do 15 e 16, que diz assim: Deus vai abençoar poderosamente essa obra de reconstrução. Todos irão reconhecer e ver que o Senhor, todos irão reconhecer e ver que o Senhor foi o responsável, e você dirá, fez isto, e você dirá, fez isto com a ajuda do Senhor. Quer dizer, ele reconstruiu, ele fez isso. Eu e você reconstruímos algo, ou nos reconstruímos com a ajuda do Senhor. E uma palavra muito forte, reconstrução. Essa palavra está no meu coração, quando no meu coração tem dias, né? Eu acho que desde a semana passada. E hoje eu estava pela manhã ali lavando os meus pratinhos. E é justamente como começou tudo isso no YouTube, um dia, há muitos anos atrás. Não me lembro o dia que começou esse canal, que esse canal não é meu. Como eu sempre digo, o canal é do Espírito Santo. E foi um dia que eu estava desprovida dentro de casa, lavando meus pratos, e o Espírito Santo bradou do meu coração, e Deus me deu uma ordem, e eu resolvi obedecer essa ordem, e obedeço até hoje, né? Esse canal não é meu, esse canal é do Espírito Santo. Tudo foi dirigido e é dirigido por ele, as mensagens, os versículos, e eu só digo para ele, eis-me aqui, eu sou boca de Deus aqui na terra. E é isso. E Deus, ele só reconstrói aquilo que ele destrói, né? Que é destruído. Que ele destrói não, porque Deus, ele não destrói nada, né? Deus, ele é o Deus de reconstruir, de construir. Mas às vezes ele permite algo ser destruído, né? Removido, apagado, demolido, para ele reconstruir. E muitas vezes não, e toda construção, toda reconstrução, quando ela é reconstruída, ela com certeza, ela fica mais sustentável, ela é renovada, ela é feita de um material mais moderno, ela é feita de algo mais capacitado para aquele momento da construção. É como uma casa, que a gente compra uma casa e ela passa anos ali daquela forma, e de repente ela está precisando de alguns reparos e é necessário desconstruí-la para reconstruir. E assim mesmo é o Senhor na nossa vida. Às vezes é necessário a gente desconstruir para Deus nos construir. E às vezes a gente não entende, mas foi isso que aconteceu com Neemias. Neemias foi chamado para construir. Neemias era um homem simples, era um homem comum, mas ele foi um homem que ele foi chamado por Deus, e ele obedeceu os seus comandos para reconstruir Jerusalém, né? E é isso, muitas vezes acontece comigo e com você. Às vezes a gente não entende o porquê de tanta coisa, o porquê de tanta coisa que acontece na nossa vida, e é necessário muitas vezes a gente se desreconstruir para que Deus nos reconstrua novamente. E como é que Deus nos reconstrói, como Ele nos desreconstrói? Às vezes a gente está no emprego, às vezes a gente está em um ministério, às vezes a gente está passando por algum momento, o qual a gente está achando que aquele momento é provável, tá bom, tá tudo muito bem, mas de repente não está aos olhos do Senhor.
E ele diz, eu vou fazer algo diferente, eu vou fazer algo novo, eu vou fazer uma reconstrução na tua vida. E muitas vezes a gente não permite e muitas vezes a gente não quer. Às vezes a gente fica fazendo atalhos, né? Atalhos não, fazendo reparos, onde Deus quer desconstruir e construir com novos materiais, com nova argamassa, com novo cimento. E às vezes a gente fica colocando emendo onde Deus quer fazer tudo novo. E Neemias, ele foi chamado para isso. Neemias, ele foi muito abençoado por Deus porque ele reconstruiu Jerusalém, né? Mas eu e você, será que temos essa petidão, essa vontade de ser reconstruída, de ser restaurada, restituída? E é o que Deus tem feito na minha vida, é o que Deus tem feito comigo, é o que Deus está fazendo no meu viver. E às vezes a gente não entende o trabalhar do Senhor, às vezes a gente não aceita, mas a obediência, ela gera bênção. E às vezes é necessário Deus nos reconstruir, né? E eu vou falar aqui um pouquinho de Neemias. Quando lemos a Bíblia, vamos ver e vamos nos deparar com vários homens e mulheres que foram construindo a sua história, né? A Bíblia é cheia de pessoas, de personagens do Antigo, do Novo Testamento, que construiu uma história, que construiu um legado. Mas Deus, ele chamou Neemias para reconstruir as muralhas de Jerusalém. E às vezes essas muralhas estão dentro de mim e de você. Às vezes a gente foi construída, mas é necessário desconstruir para reconstruir algo novo, algo diferente, um pensamento, um sentimento novo, uma visão nova. E muitas vezes a gente não entende. E às vezes a gente é necessário retroceder, porque às vezes a gente está pegando os atalhos e o caminho errado, né? E é isso que aconteceu. Neemias, ele foi um homem comum para fazer grandes coisas quando se segue a vontade de Deus, quando a gente obedece à vontade de Deus, quando Deus nos pede algo. Hoje o versículo que eu postei pela manhã fala de amar o teu Deus sobre todas as coisas, né? Que a gente precisa entender que Deus é tudo, que tudo é dele, que tudo é sobre ele, que tudo é para ele. Então, quando a gente tem esse coração ensinável, quando a gente tem esse coração quebrantado diante do Senhor, o que ele fizer na nossa vida é sempre o melhor. Porque a palavra do Senhor diz que a vontade de Deus é muito melhor do que a minha e do que a sua, porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, veja aqui o que Deus fez na vida de Neemias. Neemias, ele foi um homem comum que foi chamado para fazer coisas grandes. Quando ele ouviu e obedeceu à vontade de Deus, Neemias confiou em Deus para lhe dar força e sabedoria necessária para liderar um povo de Jerusalém. Então, assim, às vezes a gente está fazendo algo que está achando que está fazendo tudo muito certo, e às vezes a gente está fazendo tudo muito certo, mas Deus diz assim, eu quero fazer algo diferente, eu quero fazer algo novo, eu quero que você agora mude pensamentos, mude atitudes, mude formas, mude atos, e é necessário demolir o teu eu e ser construído novamente. E ele faz isso quantas vezes ele quiser. Quantas vezes ele quiser, ele quebra o vaso e ele faz um vaso novo, né? Basta tão somente a gente dizer ao Senhor, eis-me aqui, Senhor, que seja feita a tua vontade na minha vida. Muitas vezes a vontade de Deus não é a nossa vontade. Muitas vezes a gente não entende, muitas vezes a gente não quer, mas eu levo comigo essa frase
e vai para a eternidade, que a obediência gera bênção, né? Então, muitas vezes as pessoas não estão entendendo o que está se passando comigo e com você. Muitas vezes as pessoas questionam, muitas vezes as pessoas querem entrar numa intimidade que só é sua com Deus e minha com Deus, mas é necessário. Então Neemias, ele confiou em Deus para lhe dar força e sabedoria. Deus deu força e sabedoria necessária para que ele pudesse liderar o povo de Jerusalém. Neemias desempenhou um papel significante na restauração de Jerusalém. E a renovação, ele renovou a fé e a identidade daquele povo judeu após o exílio babilônico, né? Um povo que estava totalmente pensando coisas que não tinha nada a ver com as coisas de Deus, e foi necessário a reconstrução daquele lugar, a reconstrução daquele povo. Ele enfrentou a oposição, ele enfrentou o ataque dos inimigos, mas através da estratégia que Deus deu a ele e a determinação, ele conseguiu concluir a reconstrução. E muitas vezes acontece algo na nossa vida que é necessário a gente se afastar de algo, é necessário a gente se esquivar de algo, é necessário a gente entregar algo a Deus que é dele, que ele nos pede. E muitas vezes a gente é questionada, a gente é atacada, a oposição quer entrar na minha e na tua intimidade, né? E às vezes as pessoas querem colocar em nós uma identidade que nós temos, mas que as pessoas querem que elas querem que a gente tenha a identidade que eles querem. Mas não é assim. Todos nós temos uma identidade, todos nós fomos chamados para algo, todos nós fomos chamados para um propósito debaixo do céu. Então, assim, se você está passando por ataques, por oposições do inimigo, de pessoas que se levantam, por você estar fazendo algo, por você ter dado algo a Deus, e porque você está em obediência com o Senhor, fique em paz, fica tranquilo, porque aqui na passagem de Neemias, ele foi obediente, né? Ele podia ter dito não quero, e ele não fez isso sozinho, ele tinha uma liderança em qual confiou para construir aquelas muralhas. Então, você nunca faz nada só. Às vezes Deus tira você de junto de pessoas, às vezes Deus te afasta de pessoas, de lugares, de ministérios, de igreja, e muitas vezes Deus diz, não, eu estou fazendo algo contigo, eu estou te preparando para algo, para quando tu voltares, ou se tu não voltares para aquele lugar, ou Deus te enviar para outro, tu já estás preparada. E às vezes é necessário tudo isso, né? Então, em Neemias, o 3, o 6, ele teve uma estratégia e determinação para construir, para reconstruir em um curto período de tempo aquela muralha, né? Então, as pessoas não precisam entender o que está acontecendo contigo, não precisa entender o que está acontecendo com a tua vida, só você e Deus que precisa entender. Então, para de se preocupar com o que o povo pensa, com o que o povo não pensa. Ah, não, eu saí, eu vou voltar, eu não quero mais. Tua vida tem que estar sendo guiada por Deus. Tuas coordenâncias têm que ser dadas por Deus. Às vezes as pessoas querem nos ditar, às vezes as pessoas querem nos manipular, às vezes as pessoas querem nos obrigar a fazer coisas que Deus não está mandando. Mas você tem a sua intimidade com Deus, você tem seu lugar de intimidade com Deus, você sabe discernir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo ecoando dentro de você, ecoando no seu ouvido. Então, fique em paz,
Se você se afastou de algo, se você deixou algo, mas você tem o temor de Deus, e se Deus te pedir para te reconstruir algo que Ele tirou de você, ou que Ele te pediu, não tenha medo, não tenha medo. Seja um muro, seja a tua vida, seja um ministério, seja teu casamento, seja o que for que Deus pedir para te reconstruir, para que você reconstrua, vá-se embora. Vai, faça, tenha determinação, assim como Neemias teve. Neemias, ele era um homem comum, de uma profissão comum. E Deus não está chamando grandes pessoas para fazer aquilo que ele quer, não, porque Neemias era um homem comum. Nunca ache que você não pode, que você não faz, que você não tem capacidade. Ah, eu não sei não, eu não quero, eu não tenho... como é que se diz? Eu não tenho capacidade de fazer aquilo, porque é Ele que dá. Se Deus ele te dá algo, se Deus te chama para algo, se Deus te chama para construir, reconstruir algo, Ele sabe da tua capacidade. Ele sabe que Ele vai te capacitar, porque não é mais nada sobre você, não é mais nada sobre mim, é tudo sobre o Senhor. Né? Neemias, ele era um copeiro, o copeiro do rei, o copeiro de um rei. Mas ele entendeu que ele deveria seguir as ordenanças do Senhor. E ele foi um homem totalmente, um homem exemplar diante do Senhor. Porque ele era uma pessoa comum, que fez algo extraordinário. Então não se preocupe se você acha que não é nada aos olhos das pessoas, aos olhos do humano, aos olhos de um povo, de uma igreja, da sua família, não interessa. O que interessa é o que Deus te chamou para ser e o que Ele vai te dar para você fazer. Faça com sabedoria, faça com discernimento, faça com determinação. Deus ele vai te dar estratégias para você reconstruir e até mesmo construir aquilo que foi demolido ou construir aquilo que nunca foi construído. Né? Ele recebeu a notícia sobre a situação de Jerusalém e suas muralhas. E ele fez isto sozinho? Não, ele não fez isso sozinho. Ele tinha uma liderança corajosa e comprometida. Então você nunca está só. Deus ele sempre vai colocar junto de você pessoas que vai andar lado a lado contigo, que vai te posicionar, que vai te ajudar, que vai te dar uma palavra de conforto, que vai te dar uma palavra de confronto, mas que você vai entender que aquelas pessoas foram preparadas e separadas para estar com você. Né? E se Deus tirou algo de você, tirou pessoas, tirou algo, é porque Deus, não que aquelas pessoas não se vissem para você, mas que não era mais o momento dela estar com você. Então, quando você construir e reconstruir, se você estiver reconstruindo algo com pessoas, se você construiu algo com alguém que hoje em dia não vai mais reconstruir com ela, amém, glória a Deus. Deus está te preparando para uma nova reconstrução, né? E é feita uma empresa, que a empresa cresce, né? Tem ali aqueles funcionários, eles são capacitados, a empresa cresce e a empresa ganha um patamar muito grande e de repente aquelas pessoas são demitidas e você fica, ou às vezes você é demitida e readmitida. E quando você chega lá, é outras pessoas, é outros funcionários, é outras lideranças. Então, fique em paz, fique em paz. Só seja determinado e faça aquilo que Deus te mandou fazer. E Neemias, ele foi um homem que ele fez muitas reformas, tanto no meio religioso como no meio social. Ele realizou o censo popular, ele foi um homem de Deus, assim, totalmente capacitado por Jesus, por Deus, por Deus, naquela época. Jesus, ele estava sendo só preparado ainda para a aparição dele, que ele ainda não existia na terra. Isso é lá no Antigo Testamento. E assim, às vezes eu troco Jesus, Deus, mas a gente tem que saber entender, né? Quando Deus faz,
quando Jesus fala e quando o Espírito Santo convence. Né? E às vezes eu estou falando algo e digo Jesus, mas não foi Jesus, foi Deus. Porque tem a parte que foi Deus e tem a parte que Jesus fez. E é isso. Então, Deus, ele te chama, ele me chama. Eu não sei qual foi o muro que foi demolido da tua vida. Eu não sei o que você tem que reconstruir, mas seja o que for que Deus te chamar para reconstruir, não tenha medo. Vá. Vá, porque pode ter certeza que Ele vai te dar o equipamento certo, as armas certas, o ingrediente, o instrumento, né? O produto, seja qual for a área da reconstrução da tua vida, seja na tua casa, seja na tua família, seja no teu ministério. Reconstrua, não tenha medo, não tenha medo. Pega aquela arma que Deus te deu, seja ela uma pá, seja ela uma Bíblia, seja ela uma palavra, seja ela o que for que Deus te chamar para reconstruir, reconstrua. Mas Ele fez isso com amor, então com tristeza. Ele fez isso com alegria, não foi fácil. Reconstruir aquela muralha, reconstruir Jerusalém, mas Ele fez, né? Então, lá em Neemias 8:10, Deus diz assim: não se entristeça, porque a alegria do Senhor é a tua força. Então, se nesse momento você está triste, você desconstruiu e você vai ser reconstruída, ou você vai construir algo, faça com alegria. Não tem tristeza, não tem tristeza, porque a alegria do Senhor é a tua força. Seja o que for que você precisa reconstruir, reconstrua com alegria, porque em Neemias 8 diz que a gente não deve se entristecer. E não se culpe, não se frustre, não se desespere, não. Apenas confie no Senhor e na força do braço de Deus, porque nunca é na força do nosso braço, é na força do braço do Senhor. Então, às vezes é necessário a gente nos reconstruir, ou no nosso ministério, ou dentro de uma empresa, num trabalho, numa faculdade. O nosso casamento, eu sou solteira, mas eu estou dizendo nosso casamento porque eu já profetizo. Não estou brincando que agora eu não quero mais casar. Já passei por tanta tribulação na minha vida que eu acho que eu estou pensando em ficar só não, com meu noivo amado Jesus. E é isso, minha gente. Que vocês não tenham medo de construir, seja lá o que Deus te chamou para construir. Se tiver que construir aquela casa novamente, construa, mesmo você achando que o terreno não está mais favorável. Se você tiver que reconstruir o teu ministério, reconstrua. Mesmo você não entendendo e muitas vezes você dizendo que não é mais aquilo que você quer, ou não é mais aquele lugar que você quer estar. Mas reconstrua. Obedeça à voz do Espírito Santo, obedeça à voz de Deus, obedeça à voz do Pai. Porque assim fez Neemias. Ele foi um homem que reconstruiu as muralhas de Jerusalém. Ele reconstruiu um povo, ele reconstruiu a identidade de um povo. Quantas pessoas estão perdidas, quantas pessoas estão com sua identidade ofuscada por causa de tanta coisa. E de repente você é um Neemias, que precisa levantar uma Jerusalém. Então que você seja um Neemias, uma Neemias nessa tarde e obedeça a voz do Senhor. Porque em Neemias, o 6, do 15 ao 16, diz: Deus vai abençoar poderosamente essa obra de reconstrução. Todos irão reconhecer e ver que foi Deus o responsável. E você dirá: o Senhor foi que fez isso. Então, não importa o que foi demolido, não importa o que foi delatado, não importa o que foi despedaçado. Deus, Ele te chama hoje, nessa tarde, para reconstruir.
reconstrua. Veja na sua vida, faça uma análise, uma retrospectiva da tua vida. E uma análise da tua vida. E por que eu estou passando por isso? Por que está acontecendo isso? Porque tudo está agindo como se nada tivesse ao meu favor. Não. Deus, Ele está em tudo, em todas as coisas. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, tudo está cooperando para o teu bem. Mesmo a demolição de algo da tua vida, de algo que você precisou destruir, de algo que você precisou demolir, de algo que você precisou deletar, de algo que você precisou entregar. Entrega, se tiver que entregar, entrega, porque quando Deus te devolver, com certeza você vai, olha, tuas armas vai ser muito mais poderosas do que as armas que você tinha antes. Tudo é uma preparação, tudo tem uma finalidade, tudo é para um propósito, tudo é para um crescimento, tudo é para um amadurecimento diante de Deus e diante das circunstâncias e diante de você, e principalmente para que o nome do Senhor seja glorificado na minha e na tua vida. Amém? Então essa é a palavra que o Espírito Santo trouxe no meu coração nesta manhã. E eu não poderia desobedecer, e nem posso desobedecer a voz do meu mestre, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, porque Deus manda, Jesus fala e o Espírito Santo convence, né? Jesus manda, Deus fala e o Espírito Santo convence. Deus diz vai, Jesus dá a mensagem e o Espírito Santo convence dentro do meu coração e coloca nos meus lábios aquilo que eu tenho que trazer para mim e para você nessa tarde. E como eu sempre digo, todas as vezes que eu estou falando, eu também estou recebendo. E eu recebi já essa palavra e eu todos os dias digo assim, Senhor, eis-me aqui. Eu estou preparada para reconstruir. Eu estou me reconstruindo, eu estou reconstruída. E seja feita a tua vontade na minha vida, hoje, amanhã e para sempre e para a eternidade. Amém? Beijos e é isso.